Minter Creative. Sounds Mint. Com uma alegria contagiante e uma postura mais leve do que qualquer função que foi desempenhando na carreira de sucesso que foi construindo, a convidada de hoje é doce como as marcas que gera atualmente. Em estúdio, Sandra Vera Cruz, diretora-geral da Mondelez Portugal, uma empresa líder na indústria alimentar e número 1 nas categorias de bolachas, chocolates e queijo-creme, graças a marcas icónicas como Oreo, Triunfo, Halls, Milka, Royal e Filadélfia. Bem-vinda, Sandra, ao podcast da Minter Creative. Obrigada. Boa tarde, obrigada pelo convite e por estar aqui com vocês. Estamos muito contentes que estejas aqui. A equipa está toda muito satisfeita. Contávamos com umas bolachinhas, mas não sei, isto deve-se ter perdido ali no caminho, não sei. Boa mensagem. Boa mensagem, certo? Boa mensagem. Ficamos à espera. Fiquem à espera. Eu já tive direito a uma grande oferta e não há ali marca naquele portfólio que uma pessoa não goste. Não sei. Há? Eu acho que há marcas para todos os gostos. Mais do que uma pessoa não gosta, há marcas para todos os gostos, não é? Há marcas Sim. Para quem gosta mais de chocolate, menos de chocolate, mais do tradicional, menos do tradicional, mais vegetal, ainda agora com o Filadélfia vegetal que lançámos recentemente. Portanto, há marcas para todos os gostos e para todos os momentos do dia. E é isso que nós procuramos, é estar em todos os momentos com os nossos consumidores. Portanto, não diria que há uma pessoa que consome as marcas todas, mas há muitas que consomem um bocadinho de cada uma. Mas muitas fazem parte da nossa história, não é? Então são marcas que dá esse carinho, não é? Mesmo a Royal, quem é que não tinha essa marca de fermento em casa? Claro. Não sei, é difícil porque há sempre uma parte muito emocional, não é? Nas marcas. E vocês têm isso do vosso lado. Que estão cá há muitos anos. A Royal, a Triunfo, que são marcas que nós temos. Royal na Ibéria, A Triunfo é portuguesa. E é uma marca nossa que é aqui e que sabemos que tem muito carinho com os consumidores. Eu ainda outro dia estava num restaurante onde a conta que me trouxeram vinha na latinha de Royal. Estava com uns colegas meus de fora, tínhamos ido jantar, que vinham vindo de Madrid, e quando aquilo chega, eles olham para mim e dizem: tu organizaste isto? Ao pormenor. Nada. Portanto, é este carinho que depois vemos quando as marcas passam a fazer parte do cotidiano, que não é aquele que nós imaginamos para as marcas, que nós vemos que, sim, estas marcas têm um impacto enorme na vida dos nossos consumidores. Certo. Mas antes deste universo Mondelez, o teu percurso teve muitas outras etapas e eu gostaria de perceber um bocadinho como é que começou, como é que, mesmo quando decidiste o que estudar, se já tinhas as coisas claras na tua cabeça, sempre foste uma mulher determinada e mais ou menos... Ou teimosa. Ou teimosa, mas sempre soubeste o que querias ou tiveste imensas dúvidas, as coisas foram acontecendo, o que é que aconteceu? Eu sempre soube que queria a parte de negócios, ou seja, eu era aquela que quer ser a mulher de negócios. Quer mandar? Não era mandar. Não. Então o que era? Não. Era o estar numa empresa, o dia-a-dia de uma empresa, o gerir uma empresa, o fazer várias coisas. Sim, a minha carreira caracteriza-se um bocadinho por isso. Se calhar daí também estar onde estou. Portanto, sempre tive a área, eu sou muito mais, gosto dos números, ciências nem pensar. Não é comigo. Okay. Arte é uma palavra que, entre aquilo que eu faço e o que é no dicionário, não se coadunam. Porque de artista zero. A artista da família é a minha filha, que é uma artista fantástica, mas não sou eu. Portanto, eu sempre soube que iria ali para a parte das económicas. No 11º tive ali uma dúvida com psicologia. Foi uma área que sempre me intrigou e que eu acho que também fez parte do percurso que depois acabei por fazer. Porque gostas de perceber comportamentos? Porque gosto de perceber comportamentos, gosto de perceber pessoas, gosto de olhar para as coisas de diferentes ângulos, de entender porque é que uma pessoa pensa nisto, não é? Portanto, foi a dúvida que tive a certa altura se ia para a gestão ou não, mas gestão sempre foi um bocadinho aquela área que eu tinha bastante clara. E depois, portanto, como diz o meu irmão, é que me diz muito isto, que é, tu nem gozaste da universidade, porque eu fiz ali tudo seguidinho, aos 22 estava aí para o mercado de trabalho. E tinhas pressa de trabalhar? Ou não te passava pela cabeça parar, não é? Não. Ainda hoje não passa. Não me passava pela cabeça parar. Não está na minha maneira de ser. Sou uma pessoa extremamente ativa e lá está. As coisas que hoje se fala de gap year, na altura não havia. Sim. Não é? Que na altura não, já lá vão 20 e tal anos. Certo. Portanto, quando digo este número às vezes ainda me assusto. Portanto, não havia essas ideias. Era, vais para a universidade, depois da universidade começas a trabalhar. E tive a sorte de efetivamente ter a proposta da Procter
Procter & Gamble, Gamble, foi onde eu sim. comecei. Portanto, acabas um curso de gestão e entras na Procter. Com que função? Com uma função de, eu vou-te dizer o título, mas depois explico-te melhor, que é Customer Business Development Finance Manager. Uau! É muito giro. Meaning? Meaning, basicamente, comecei em finanças e era a parte de finanças da parte comercial, de entender a parte das finanças de vendas, vamos dizer assim. Tudo o que era os contratos com os clientes, tudo o que era os débitos de clientes, essa parte mais de, que hoje em dia é commercial finance. Sim. Não é? Assim, fazia parte da equipa de vendas, porque a Procter nesse aspecto tem uma estrutura comercial multifuncional, e eu fazia parte da equipa de vendas onde tínhamos uma pessoa de finanças, onde havia o Key Account, onde havia uma pessoa de logística, onde havia uma pessoa de marketing, portanto... E a tua função era um bocadinho mais analista, se calhar? Era mais, muito analista, era finanças, que é o que eu digo hoje, been there, done that, obrigada. Deu-me uma bagagem enorme. Ou seja, eu acho que todos temos que perceber os números de uma empresa. No evento onde nós nos conhecemos, um evento da Mondelez, eu achei que eras a diretora financeira, quando entrei. Eu não sabia quem era a diretora-geral. Não sei se era uma questão de postura, o que é que era, quando te vi em palco, depois percebi que não é? Ao longo do discurso, percebi que não. Mas é engraçado, achas que às vezes olham para ti e veem esse perfil? Porque depois conhecendo-te e começando a ouvir, não bate certo. Não. Acho que és a primeira pessoa que me diz isso. Mas foi antes de eu ouvir o discurso. Não sei porquê, sentei-me e achei, é a diretora financeira. E comecei a perceber que não. Não. Eu gosto de números, porque eles para mim têm lógica, não é? E os números têm que... Bater certo. Bater certo e têm que somar. E eu adoro isso. Mas os números ajudam-me a tomar decisões, ajudam-me a ter ideias, não são de todo o centro da minha vida, não é? E uma coisa, eu não tinha muito claro quando saí da universidade o que é que eu queria fazer ou para onde é que ia. Tinha claro para onde é que não ia. Ou seja, a banca sempre foi uma coisa que não obrigava. Não. Auditoria, contabilidade, todos temos que trabalhar. Sim. Mas de todo que não era para aí que eu ia. Eu iria para aí já numa fase em que não tivesse conseguido entrar em mais lado nenhum. Certo. Mas consegui. Felizmente consegui começar na Procter. Eu comecei, depois tinha ali uma parte também de análise de sortido dos clientes, que me começou a interessar ainda mais. Ok. E depois eu fui sempre pedindo mais. Queria mais. Comecei numa função, e para mim foi das melhores aprendizagens que tive, que foi a minha chefe, na altura que me contratou, teve uma semana comigo e foi de licença de maternidade. E disse, e tu agora geres isto? Aquilo éramos uma equipa de 2, portanto, passou a ser uma equipa de 1. Era eu. Mas tu agora geres isto. Olha, mas está aqui o Filipe, que antes fez a tua função, que te ajuda, e está aqui a equipa que te ajuda. E tu, saidinha da universidade, daste conta da... Ai. Certo. Não é? Aprendi como nunca. Portanto, eu sou muito apologista de há que pôr as pessoas nas situações Lançar para nas elas... esferas, sim. Para elas crescerem, que é a melhor forma das pessoas... Para entenderem o que é que implica, o que é que... Exatamente. Portanto, Safaste bem. Portanto... Eu diria que sim. Sim. Que sim. Mas sim, correu lindamente. No entanto, se calhar essa não foi a minha primeira experiência, porque eu fui aqui para a parte da universidade e para o que está no meu currículo, no oficial, mas há o oficioso. Então. O oficioso é que os meus pais criaram uma empresa quando eu tinha 13 anos. Começou lá em casa. Portanto, a Sandra desde muito nova que anda neste mundo das empresas, e na empresa dos meus pais eu adorava fazer tudo o que era os recibos, adorava fazer as entradas de material e as saídas de material. Portanto, eu quando cheguei ali àquela disciplina de contabilidade no 11º, tive 20 à disciplina. Pois eu fazia aquilo... Era-te familiar? Era muito familiar. Portanto, também aí trouxe muito o bichinho e muito contacto com a empresa dos meus pais. Eu ia com os meus pais a feiras internacionais para o ajudar com o inglês, no contacto com os fornecedores, porque eles fazem importação direta, contacto com os fornecedores. Portanto, este bichinho foi crescendo. Foi crescendo. E pronto, e comecei efetivamente depois na Procter. E depois da Procter, o que é que acontece? E depois da Procter aconteceu muita coisa. Trouxe-me um marido. Foi na Procter. Foi na Procter. Trouxe-me um marido. Trouxe-me uma filha. Também, não é? Casámos, eu tive 7 anos na Procter. Muito Deu tempo, para conhecer o meu marido,
namorar, casar, pronto, muito tradicional, eu sei. Sim. Namorar, casar, ter filhos. Ter a minha primeira filha que tive Que em também é uma 2006. mudança no ritmo, portanto, Que é uma foi na mudança. Procter tudo isso. Tudo Ok. isso foi na Procter. E 6 meses depois de eu estar de volta da licença de maternidade, eu costumo dizer que os meus filhos geralmente trazem uma mudança. Menos mal que eu já disse que acabaram os filhos. 6 meses depois ligam-me para uma entrevista, para uma função, que tinha ouvido o meu nome. Vou à entrevista, mas vou naquela do... Pá, não percebo, eu estou aqui tão bem, estou tão sossegadinha, deixem-me estar sossegadinha. E fiz todos os erros que podes fazer, que naquela altura se pensava que não devíamos fazer numa entrevista, que é, Que são? sou mãe há 8 meses. O que eu gosto mesmo de fazer é passar tempo com a minha filha, quando não estou a trabalhar. E naquela altura, Sim. ser mãe Sim. ainda tinha aquela conotação, felizmente avançámos muito desde então, mas ainda tinha aquela conotação de, pronto, as mulheres não trabalham tanto. E eu tinha tido uma conversa com uma pessoa que até foi quem me abriu um bocadinho a visão para dizer, se calhar não é com esta pessoa que eu quero trabalhar, precisamente porque tinha esse preconceito. E no final desta entrevista com o diretor-geral, na altura da Coca-Cola, eu sem saber que era Coca-Cola, mas que depois vinha a saber, ele liga-me e diz, queríamos te contratar. E eu disse, calma lá. Depois de eu dizer tudo o que disse, querem-me contratar, e depois quando dizem, é uma Coca-Cola, por muito... Muito feliz que estivesses na Procter & Gamble, seja, sim. e que é fantástico, e tens marcas fantásticas, Coca-Cola mexeu comigo. Sim. E então decidi ir para a Coca-Cola e mudar-me para a Coca-Cola. Com que função? Aí, ora, eu na Procter, entretanto, já tinha tido várias funções. Eu já tinha estado, pronto, comecei com a tal de Commercial Finance, depois passei para uma que era projetos especiais com clientes, que eu sempre gostei desta parte mais de clientes. Depois fiquei com uma parte muito nova que estava a aparecer na altura de Shopper, que combinava Shopper Data com Shopper Marketing também. Sim. E depois fiquei com tudo o que era Shopper and Consumer Insights, ou seja, Insights. tudo o que era estudos de mercado. Lá está, a minha parte de gostar de psicologia a entrar, porque eu adorava entender o que é que os consumidores pensavam das marcas, da empresa, do que é que eles gostavam, o que é que não gostavam, dos produtos novos. Adorei essa parte. E então, quando fui para a Coca-Cola, foi precisamente para essa área, para uma função que se chama... Lá está, isto, os nomes das funções e aquilo que fazemos nem sempre... Bate muito certo. Bater certo até vai bater, mas... Mas é tão mais do que isso, não é? Exato. Sim. Business Decision Supporting Manager. Ok. Ou seja, era no fundo uma função que aglomerava toda a parte de estudos de mercado, seja para que área fosse, de consumidor, de shopper, de corporate, brand, da company corporate reputation, tudo isso. Englobava também toda a parte de forecast, de business plan, de construir os números, lá está também a parte financeira aqui a ajudar. Portanto, e era uma posição que fazia parte também da equipa de liderança de Portugal. Portanto, era um passo interessante, onde eu ia aprender mais. Onde ias ter visibilidade? Onde ia ter visibilidade, onde ia estar numa categoria nova. Achava eu que, vindo da Procter, onde tínhamos tantas categorias, achava que ia para uma categoria, que era bebida. Ia tão iludida. E assim foi. Então, 6 meses... Isto em setembro, a minha filha nasceu... A minha filha estava com 1 ano e pouco quando eu me mudei de função. Que é sempre muito giro, não é? Pois. Bem recente, E com uma é filha uma fase pequenita, exigente, sim, 1 ano e meio. passas para outra empresa e todos sabemos que no início É duro. é duro, uma pessoa tem que... Portanto, foi nessa fase em que eu passei e que depois, lá está, depois na Coca-Cola trouxe mais um filho. E com isso uma mudança de posição? E com isso uma mudança de grande posição. Ou seja, eu voltei dia 15 de janeiro a trabalhar e dia 19 digo ao meu chefe, eu gosto desta posição, eu gostava de me candidatar a esta posição. Porque estava uma posição para uma função, para uma equipa internacional e uma equipa de cliente, que a Coca-Cola, da forma como funciona, eu estava na Coca-Cola Company, não lidava diretamente com clientes. Eu sentia um bocadinho falta disso, que eu tinha muito na Procter. E havia uma equipa que era a McDonald's Division, ou seja, para trabalhar com o cliente McDonald's, uma função para Europe, Middle East e África. E eu disse, eu gosto disto.
Consumer Insights Europe, Middle East e África, com um cliente, eu gosto imenso disso, o meu chefe olha para mim e diz-me assim, mas tu voltaste há 4 dias, mas estás, ou seja, com um bebé de 6 meses. Sim. Eu gostava. Ao ser uma função internacional, era uma função que exigia muito da viagem também. Portanto, aí nessa fase, tive que sentar lá em casa com o meu marido e dizer, Explicar. olha, Vou precisar de apoio. Sim. Mais do que vou precisar de apoio, antes sequer de levantar a mão, tivemos que falar e Estavam todos on board com estamos isso. todos on board com isto ou não, porque não podia ir sozinha, não Sim. é? A família vem primeiro e tínhamos que, não queria de todo pôr em risco a família, então assim foi. Ele disse, não, vai que eu estou cá. Estava ele, estava a mãe, Sim, a todo o sogra, suporte necessário. todo o suporte necessário, não é? Que depois acabou por ser necessário e foi onde iniciei uma carreira ou uma função internacional, mas sempre com os pés em Portugal. Não é? Ou seja, a família sempre cá teve, eu sempre cá estive a morar, Sim. mas havia Mas sem parar. alturas que não sentia bem. É giro, porque quando eu volto à função puramente Portugal, começaram-me a falar de coisas e eu dizia, mas isso passa-se em Portugal? Pá, Sandra, sim, este festival está cá há 5 anos. Sim, perde-se essa parte mais micro de tudo o que acontece, sim. E eu, tipo, mas eu nunca ouvi falar disso. Mas tu não estiveste a trabalhar cá durante... Bem, mas eu vivia cá. E então tinha pessoas que senti efetivamente que a família está cá, era o meu porto seguro, mas não era Mas tu não propriamente estiveste onde realmente eu trabalhava. cá. Sim. Eu trabalhava no resto. Mas que foi uma altura... Decisiva para a tua carreira. Eu mais do que decisiva, foi uma altura maravilhosa. Enriquecedora. Cada uma é, ou seja, Sim. super enriquecedora. Contactei com culturas de toda a parte, aprendi imenso com... Eu gosto de ir aprendendo dos bocadinhos, eu acho que sou uma manta de retalhos, não é? Porque qualquer Vais experiência, retirando. vamos Sim. retirando qualquer coisa. Não é? Sim. E então eu sou essa manta de retalhos, dos contactos que vão tendo à minha volta. E tive a hipótese de trabalhar com pessoas de toda a Europa, de todo o mundo. Tive a hipótese de ter peers que tinham regiões geográficas tão distintas quanto eu tinha a Europa, eles tinham o sudoeste de Ásia, em que a realidade não é a mesma e em que aprendemos, tu fazes isto e como é que fazes? Portanto, eu que já sou curiosa por natureza, ainda me suscitou mais curiosidade. E então é uma coisa que eu gosto sempre de ir... Este bocadinho todos os dias em que vou aprendendo qualquer coisa e todos os dias se aprende qualquer coisa se estivermos abertos e atentos. E então aí foram 9 anos. E o que é que acontece? Cansas-te das viagens? Hoje, olhando para trás, estou cansada daquilo que fiz. Só de pensar. Só de pensar. Só de fazer a retrospectiva. Eu hoje olho para trás e digo, como é que eu fiz aquilo? É. Como é que eu fiz aquilo? Eu neste momento se tenho que ir a Madrid... Já é... E eu ali era quase todas as semanas, não era todas as semanas, era quase todas as semanas, 2 a 3 dias por semana fora. Sim. Havia semanas em que eu estava em Londres, Paris e Bruxelas, nessa semana. O meu marido, a certa altura, só queria saber, estás ou não estás? Onde tu estás, eu sei que vai ser difícil de te acompanhar. Não? Portanto, hoje olho para trás e digo, como é que eu consegui? Era cansativo, sim. Sabias que era uma fase? Foram 9 anos, portanto... Não foi uma fase longa. Foi uma fase longa, mas estava... Primeiro, deu uma oportunidade de fazer projetos que se eu não tivesse tido... se não fosse a nível internacional, não fazia. Não é? Numa multinacional como a Coca-Cola... Portugal tem a dimensão que Portugal tem. Portanto, foi a oportunidade de eu estar numa função Europe, Middle East e África em Consumer Insights. Depois estive numa parte de Marketing Innovation também para toda a região. E depois estive como responsável de Business Development para a região da Europa. Portanto, isto acaba por ir dando oportunidade de estar em projetos inclusive globais, que eram importantes para aquele cliente, que se eu não tivesse tido esta disponibilidade, ou se não tivesse arriscado, vamos dizer assim, não tinha tido a oportunidade. E eu adoro estas coisas, estes projetos inovadores, estes projetos novos, diferentes, de pensar como é que podemos melhorar. Mas tu não achas que mais do que arriscar para grandes coisas é sempre preciso fazer grandes cedências? Ou seja,
Sobretudo cedências. há uma cedência de tempo com a família, não é? Houve uma cedência ali naquele momento que era uma prioridade para ti também, não era importante, mas sabias que naquele momento e naquela fase para crescer, se calhar, e para ter esse universo tão internacional, não é? Tinhas que o fazer. Portanto, na altura pareceu-te uma escolha óbvia, também sabias que tinhas a segurança, tinhas conversado, mas há uma cedência, não é? Há sempre cedência, a algum nível. Eu não lhe chamo cedência, eu chamo-lhe o equilíbrio que nós queremos procurar. Ok. Porque, para mim, é uma coisa que eu tenho muito clara. Em todas as funções que estou, eu tenho que estar a divertir. Tenho que estar a divertir, desfrutar a desfrutar. Se eu não estiver a desfrutar, se eu não me estiver a divertir, não é lugar para mim. Portanto, tenho que repensar, tenho que fazer outras escolhas. E eu havia uma parte que me divertia muito, que era a parte de conhecer pessoas com culturas diferentes, de ter acesso no sentido de trabalhar em projetos que marcavam a diferença, que eram globais, que eram interessantes. Não digo que não haja outros locais que também são interessantes, mas aqueles naquele momento apaixonavam-me. Ou seja, desde estar no laboratório a fazer bebidas novas, em Bruxelas, tipo... Que glamour! How fun can this be? Não, Sim. glamour nenhum, eu estava de bata. Bata de touca e a misturar ingredientes e a provar. E depois havia coisas que provavas boas e havia outras que não. Não é? Portanto, este era o tipo de flexibilidade que tinha naquela divisão, para aquele cliente, naquele momento, com aquele scope geográfico, que não teria tido essa experiência se não tivesse assumido esta posição. Portanto, há cedências como em tudo. Eu acho que o que nós temos que ter muito claro é o que é que para nós é importante. E eu sempre tive muito claro que a família vem primeiro, como é lógico. Mas mesmo para a família é importante que a mãe, a mulher, esteja bem e esteja feliz. Não é? Porque esse equilíbrio também se passa. E eu tive essas conversas lembro-me com a minha filha pequenina, que a certa altura ela me dizia: tu viajas muito. Eu: pois viajas, filha, tens toda a razão. Isso incomoda-te. Eu gostava que tu estivesses mais cá. E tive situações em que as lágrimas me caíam porque eu não estava cá para determinados momentos, ou porque o avião chegou atrasado, ou porque... Pronto. Também tive muitas frustrações, como é lógico, e acho que somos peritos em ser os nossos piores inimigos, em ser muito exigentes connosco próprias, não é? E há sempre aquele sentimento, não sei se é meu... Culpa, não é? De culpa de... Como mãe não estou... E de, às vezes, para estar como mãe, como profissional não estou. Mas Sim. Lá está, por isso é que eu vou ao equilíbrio. Nem sempre, nem nunca. E houve alturas da minha carreira em que tive de tomar decisões sobre localização, onde é que eu estava, e eu também tive sempre managers com quem pude ser muito aberta. Não sei se eles tiveram a oportunidade de eu ser diferente. Pronto. Mas depois também fui aprendendo. Mas, a certa altura... havia a oportunidade de eu ir para fora, na mesma função, e o que eu disse foi: se eu ficar em Portugal, eu tinha 2 filhos pequeninos, eu posso viajar tanto quanto a empresa precisar que eu viaje. Se eu me mudar para outra cidade, e na altura eu viajava para diferentes cidades todas as semanas, portanto, não havia uma que disséssemos tem que ser esta. A tua rede de suporte não seria a mesma e, portanto, seria mais complexo. Eu passo a viajar tanto quanto a minha família me permite. E foi quando, nessa altura, o meu manager me diz: não, Sandra, tu fica em Lisboa, porque tu todas as semanas estás numa cidade diferente. Portanto, tu para mim estás em Lisboa, em Madrid, em Londres, em Paris, vai-me dar ao mesmo. Portanto, se em Lisboa é onde para a tua família funciona, deixa-te ficar. E lá está. E a família ficou e eu fui fazendo um bocadinho este exercício. Que me deu-me mundo, deu-me experiência, deu-me muita aprendizagem, muita coisas tão giras quanto um focus group no Middle East é um desafio. Então porquê? Porque não pode ser numa empresa em que as mulheres vão falar, porque estão homens. Portanto, tinha que ser em casa da moderadora, em que os maridos levavam as mulheres lá e tinham que ver que lá dentro não havia nenhum homem. E que ficavam cá fora à espera. Em que um inquérito numa loja, num país do Médio Oriente, e neste caso até nos Emirados, que dentro do Médio Oriente já mais avançados, tínhamos que ter 3 perfis de entrevistadores. O homem, para os homens, a mulher mais ocidental, para aquelas mais para as ocidentais, mulheres que estavam abertas a isso, e a mulher que estava de véu
para as mais tradicionais, porque senão não conseguíamos ter uma amostra ampla. Não é? E a nível de insights, vocês acham que eram verdadeiros ou era um discurso muito controlado? Não, eram verdadeiros. Eu aí não... Nós também estávamos a avaliar bebidas, não estávamos também a não avaliar nem política nem cultura. Certo. Portanto, não era tanto por aí. Mas acho que coisas que às vezes nós tomamos muito garantido e lá está, se não tens esta experiência, nunca sonharia. Sim, nunca pensas nisso. O grupo nisso. é tão difícil de organizar aqui em Portugal. Amanhã podemos ter um foco de grupo. Lá levava um mês a preparar. Sim. Não é? Tudo é diferente. Eu uma vez quis ir à Arábia, estávamos a fazer um estudo na Arábia Saudita e eu disse, eu gostava imenso de ir ver o campo, como é que... E o meu colega de lá diz-me assim, queres mesmo? Eu gostava, mas por que não? É que vai ser complicado de te levar lá. Conseguimos, mas olha, vou precisar de uma carta do príncipe para te autorizar a entrada. Vais ter que andar de véu. E vou ter que ter um homem constantemente a acompanhar-te. Eu que viajava para onde fosse sozinha, sempre fui muito independente. E eu tipo, como? Conseguimos, mas temos que planear isto muito bem. E a certa altura disse, olha, não te quero dar esse trabalho. Não te quero dar essa complicação e deixa estar. Portanto, realidades completamente diferentes. Sim. Se aprende muito. E para mim essa tem que estar sempre a aprender. É o que te move. É. E ao fim desses 9 anos, o que é que acontece? Ao fim desses 9 anos, a Coca-Cola decide voltar a abrir o escritório em Portugal. E estavam à procura de um diretor-geral para Portugal. E tu achaste que estavas preparada? Não. Mas querias muito? Mas queria. E achei, como sempre, que vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor e vou-me esforçar para que tudo corra bem. Porque bombom era aquela função para mim. Era isso que pensavas? Porque eu adorava aquela função. Eu não sou o tipo de pessoa que sabe exatamente a função que quer para amanhã. Eu vou um bocadinho de... Lá está, estou-me a divertir, não estou? E por divertir é o aprender, Sim, está ali muita coisa incluída. Ter uma equipa que me motiva, os projetos que estão ali. Os projetos que estou a fazer, tudo isso. Agora, e de repente aquela pareceu muita gira. E estava já há 4 anos na mesma função, tinha ali mudado alguns países e tudo mais, muito dinâmica, mas estava na altura da mudança. Da mudança, não é? E eram 9 anos na mesma divisão, portanto estava na altura da mudança. E decidi que queria. Então vou ao meu chefe e digo-lhe, olha, eu queria aquela posição. Ele fica assim a olhar para mim, não tínhamos falado nunca daquela posição, até porque a posição não existia. Certo. Ele fica um bocadinho a olhar para mim e diz-me, sim, eu acho que tu consegues perfeitamente fazer essa posição, portanto vamos trabalhar os dois nisso. E é aqui que entra, se calhar pela primeira vez, não pela primeira vez, já no passado isto me tinha acontecido, que a ideia da importância do networking, mas o networking, eu sou péssima em networking, costumo dizer, porque eu não sou muito da conversa... Da treta. Olha, obrigada. É mesmo isso. E então, networking... Trabalhado não funciona comigo. Sim. Mas o networking de quem me conhece e sabe aquilo que eu posso entregar, que era o caso deste meu... Na altura ele já era presidente da divisão, e que lhe disse, queria a tua ajuda para isto. E nisto troco de manager, no processo. Mas é giro porque o meu novo manager, a primeira conversa que tem comigo, diz-me, já sei que puseste aí o teu nome numa cartola e temos que trabalhar para isso. Portanto, tive um apoio brutal também desse manager. E depois sempre fiz muito diferentes. Eu vinha de um francês, tinha tido um italiano, depois este era de South Africa. Portanto, sempre fiz muito diferente. Achas que te adaptas bem às diferentes pessoas ou são elas que se vão adaptando a ti? Eu acho que tem que haver um bocadinho de ambos os lados. Se nós quisermos ficar no nosso cantinho e não chegarmos a meio caminho, nada se consegue. Nada se consegue. Portanto, acho que de ambos os lados tem que haver flexibilidade e adaptabilidade, não é? Somos todos diferentes, sem dúvida. Não vamos ver tudo nunca igual e seria um tédio se assim fosse e não aprendíamos nada. Portanto, acho que nos vamos adaptando uns aos outros. Agora, há pessoas que têm mais capacidade de se adaptar do que outras.
Há pessoas que também são mais dadas a essa adaptabilidade do que outras. Temos que saber os perfis, não é? E temos que entender quem é que temos do lado de lá, para também nos irmos adaptando. Eu gosto de conhecer as pessoas, lá está, vai a minha parte psicológica, ou de psicologia. Gosto de entender as pessoas no seu todo e de ir um bocadinho... É a coisa que me move, são as pessoas. Tiveste a sorte e o mérito de ter 2 pessoas que te apoiaram, e o que é que acontece a seguir? Acontece que fiquei com a posição de Diretora-Geral de Portugal. Isso também sabemos, mas novembro foi uma surpresa, não? Tu investiste nisso e foi uma confirmação. Não foi uma surpresa quando fiquei com a posição. A concorrência era fraca? Olhando para trás... Não. Se calhar não não havia mais sabes, ninguém, não não é? Não sei. Se calhar era. Mas eu começo a olhar para trás, quando às vezes olho para trás e digo, alguma vez sonhei chegar aqui? Nunca. E naquela altura, e com colegas meus com quem eu tive quando entrei na Coca-Cola, e que eles me diziam, eia bem, ó Sandra, alguma vez, tu quando entraste já vinhas a pensar nisso? Eu? Achas? Porque eu sempre olho para estas posições e acho que não são para mim. Inalcançáveis. São inalcançáveis. E acho que não são para mim. E então... Mas vou fazendo o meu trabalho e depois a certa altura vais chegando um bocadinho mais perto das coisas e vais dizendo, se calhar até consigo. Agora já acreditas que é para ti, não é? Agora acredito que foi para mim. Agora sim. E como é que é ser diretora-geral da Coca-Cola em Portugal? Primeiro foi uma altura muito gira, para lhe chamarmos assim, que é, isto aconteceu em novembro, dezembro, foi quando eu mais ou menos comecei, oficial 1 de janeiro de 2020, tão sagrado 2020, que é 15 de março, vamos todos para casa, com Covid. Sim. Que para a categoria de bebidas foi um grande impacto, não é? Porque tudo o que era restaurantes e tudo mais fechou. Sim. Portanto, foi uma animação. Uma animação. Eu acho que nunca tive nenhuma função em que eu dissesse, tipo, estou pasmaceira. Nunca. Porque eu também acho que não deixei. Eu geralmente não deixo que a pasmaceira chegue. Portanto, foi uma animação. A minha equipa estava... Lá está, eu vim abrir o escritório novamente. A minha equipa estava em Madrid. Eu desde o início que disse, não vou forçar ninguém a mover-se para Lisboa. Vamos naturalmente, consoante a equipa for evoluindo, consoante for indo para outras vendo o que faz posições, sentido. vamos então abrindo as posições em Lisboa. Olha, ainda mais sentido fez a equipa estar em Madrid, estávamos todos em casa. Portanto, reuníamos, falávamos muito. Já trabalhava virtualmente desde 2012. Ok. É remoto. Portanto, a mim... Isso não te fez diferença Não fez nenhuma. menor diferença. Deixei de viajar. Mega change. Mas que não me fez a menor diferença. O meu marido dizia-me, tu tens que estar a bater mal. Ele lá sabia o que dizia. Ele lá sabia o que dizia. Porque tu, de repente, deixaste de viajar. Como é que tu estás? Bem. Eu estou encantada. Eu nunca tive tantas refeições seguidas com a família. Com qualidade, caseirinhas. Sempre em casa, não é? Foi uma altura, e eu diria que acabou por encaixar lindamente, porque é verdade que os miúdos requerem muito de nós, não é? Mas eu costumo usar a anatomia... Analogia? A analogia é esse. De uma balança entre o físico e o psicológico. Eles, quando nascem, o prato que precisa mais de estar ativo é o físico, porque não nos deixam dormir, porque querem brincar, correr, tudo isso, não é? E consoante eles crescem, os pratos vão-se mudando. Sim. Começa a ser mais o psicológico, não é? Com filhos teenagers, eles não é propriamente o físico que eles querem de nós, não. Sim. É a atenção, é a informação, Sim. não é? É às vezes desafiarem-nos, Sim. tudo isso. E eu tive a sorte do Covid acontecer. Esta frase, se calhar, não é muito bonita dizer assim, não é? Sorte do Covid acontecer. Mas eu tive a sorte do Covid acontecer quando os meus filhos estão a entrar na idade de teenagers. Ou seja, a minha filha estava a entrar nos 14 anos e o meu filho a chegar aos 10. E foi o momento perfeito para eu ficar mais tempo em Portugal. Com eles. Que eles hoje, quando a mãe começa a viajar muito, eles começam. Mas vais sair outra vez este mês? Mas como assim?
E olho para Habituamos-nos eles, rápido ao bem bom, não é? Pois, eu fico naquela, mas tu cresceste com a mãe sempre a viajar. Está bem, mas agora não viajas e não quero que tu viajes. Que é giro, porque eles também dão valor a isso. Não é? Sim. Portanto, acaba também por trazer muitas vantagens. Por trazer vantagens, eu lembro-me de uma vez, a minha filha devia ter os seus, 10 anos. Estava no carro com uma colega, que os pais não viajavam tanto, porque as funções deles não... E eu de repente digo à minha filha, olha, mãe, amanhã vai de viagem. Eu, então, mãe, vais para onde? Vou para Paris. E a minha filha, tipo, ok, Paris. Mãe, tanto ia a Paris, como a Londres, como a Madrid. Tipo, que parece tudo muito glamour, mas não tem glamour nenhuma, porque uma pessoa chega do aeroporto para o escritório, do escritório para o hotel, do hotel para o escritório, do escritório para o aeroporto. E Paris fica lá no E sítio. Paris fica lá no Sim. sítio, não é? E de repente passas de carro, olha a Torre Eiffel. Mas a própria Torre Eiffel já para mim era paisagem, não é? Sim. Assim como passamos aqui na Foz e o Rio é tão lindo, mas para vocês que estão aqui todos os dias, se calhar já é paisagem. E a amiga da minha, tu vais a Paris, tiras-me uma fotografia da Torre Eiffel. E a minha filha de repente vira-se para ela e diz assim, ela só vai a Paris, tipo é já ali ao lado. E nesse dia para mim fez-me um clique de a minha experiência de vida e a forma como eu estava a fazer a minha carreira estava a contribuir para abrir mundo para a minha filha, para o meu filho. Para eles o mundo, eles não se limitam a Portugal. Sim. Para o bom e para o mal, a minha filha vai agora estudar para a Inglaterra em setembro, pronto. É vida. É a vida. Se calhar devia ter limitado mais a Portugal. Estou a brincar de todo. Mas, para os meus filhos, o mundo... A mãe ir a Madrid é a mesma coisa... É normal, sim. Que eu for ao supermercado. É normal. Portanto, para eles o mundo é muito mais... Mas agora estás a estudar fora e provavelmente um dia vai trabalhar fora e tu encaras bem isso. Tem que encarar, Faz parte, é a não é? vida dela, faz parte. Vai fazer 18 anos. Portanto, está na altura para isso. O que eu encarar bem não quer dizer que não me vá custar. Gostar, como a qualquer pai. Como a qualquer pai. Mas está aqui ao lado. Lá está. Para mim está aqui ao lado. Eu em 2 horas e meia ponho-me em Inglaterra, não é? Mas se ela for tão ambiciosa como a mãe, ou tão enérgica como a mãe, ou tão curiosa como a mãe, achas que ela teria oportunidades em Portugal neste momento? Achas que é um país que oferece esse tipo de oportunidades, nesse tipo de cargos que ocupas? Porque à primeira vista não abundam. Depende do que tu procuras também. E acho que também temos que ser donos das nossas decisões. Ou seja, podia eu ter chegado a outros cargos, ter crescido mais depressa se tivesse decidido sair de Portugal? Se calhar. Sim. Podia. Se calhar. Se calhar podia. Mas se calhar privilegiei a minha família estar com o apoio próximo dos avós, com a família ao redor, num país seguro, não é? Porque melhor ou pior nós somos, Sim. um país seguro, Sim. um país com um clima fantástico, com oportunidades que são as que são. Que são mais escassas, mas no teu caso, quando apareceu... São mais escassas, mas agarraste. vão aparecendo, Sim. não é? Sim. E é o que eu digo aos meus filhos, tipo, se tu trabalhares bem, se tu puseres o esforço, vais ter sucesso em qualquer coisa. Agora, não estamos à espera que a coisa nos caia no colo. Estou aqui sentada e Sim. agora vai acontecer. Não, temos que fazer por isso. Temos que fazer por isso acontecer. No caso da minha filha, a área que ela está a escolher é numa área de artes, é a animação, ou seja, fazer filmes que de giro. animação e tudo mais, lá está, a artista, que é uma área que em Portugal não há muito, portanto. Certo. Mas também, como é que vai evoluir isto do Sim. trabalho remoto? E no que é que aquilo se vai converter? Em que tipo de posição? Não sabemos, não é? Não. Sim. Portanto, eu acho É que tudo uma incógnita. temos que estar... Eu sou muito assim, eu estou sempre muito aberta às oportunidades, às mudanças, a tudo o que venha. Se estivermos abertos, se não estivermos Duas demasiado palas, sim. fechados naquilo que tem que ser, ainda que eu acho que também há benefícios de é aquilo que eu quero e eu trabalho para ali. Perfeito, perfeito. E acho que não há uma abordagem que seja a certa. Tem que ser a certa para cada pessoa. E depois da Coca-Cola vem a Mondelez. Depois da Coca-Cola veio a Mondelez. Como é que isso acontece? Aí não tive nenhum filho. Correto. Que não foi mal. Aconteceu
mais cedo do que eu estaria à espera, no sentido em que eu estava só há 1 ano e meio na Coca-Cola. E, portanto, não seria propriamente expectável que expectável saísses. já. Nem estava, eu não estava à procura, eu não queria, não estava aborrecida, nada. Não havia nada. Nada. Mas contactaram. Mais uma vez, contactam. E devemos sempre ouvir. Sim, com algum discernimento. Certo. Mas neste caso, a Mondelez, sendo a empresa que é, e na altura fui bastante seletiva, não é? No sentido em que andei a analisar muito a empresa. Era uma empresa que vinha com um histórico muito grande, mas ainda assim uma empresa nova, mas que trazia ali muitos Legacy Craft, Legacy Cadbury, portanto, é uma empresa com muitos anos, mas como é hoje, tem 12 anos, vai fazer 12 anos este ano. Mas que uma das coisas que para mim me surpreendeu, e que fiz essa pergunta numa das entrevistas, foi como é que há pessoas que estão há 20 e muitos anos nesta empresa, apesar de todas as aquisições, todas as junções. Ou seja, quer dizer que é uma empresa que, em termos de ambiente de pessoas, sabe integrar, sabe conjugar as mais-valias de tudo. Eu lembro-me perfeitamente disso ser um dos pontos com onde eu andei à procura que me suscitou curiosidade e que na altura falei com o manager. E porque me dava uma experiência que na Coca-Cola eu não conseguiria ter. Que era? Que é, a Coca-Cola trabalha com os engarrafadores que são empresas totalmente separadas. Independentes, sim. Independentes, e que são os responsáveis pelos clientes, que são os responsáveis pela produção e pela distribuição. E esta função de diretora-geral na Mondelez dava-me aquela diretora-geral 360, que na Coca-Cola era uma responsabilidade, vamos dizer, partilhada com o diretor-geral da Coca-Cola Euro Pacific Partners. Ok. Que é uma pessoa excepcional, com quem eu tive ótimas reuniões de desenvolvimento do negócio em Portugal, tudo isso. Mas lá está, cada um tinha a sua área. E acabávamos por trabalhar muito em conjunto, mas cada um na sua área. E aqui na Mondelez dá-me esta possibilidade. Que uma possibilidade que a Coca-Cola nunca me conseguiria dar. E foi esse bichinho que me levou, fez lá está, mais uma vez, aprender, uma equipa maior, que é uma coisa que eu adoro, que é pessoas, e que me fez mudar depois de 14 anos na Coca-Cola. Havia muita gente que olhava para mim e dizia: a sério? E estava ali naquela fase de, ou era a Sandra que esteve na Coca-Cola, ou era a Sandra da Coca-Cola. Sabes, estava ali a chegar àquela fase em que as identidades se cruzam. Em que as identidades se cruzam e que se calhar precisava aqui de uma mudança. E quando entras na Mondelez, que acredito que não seja fácil, tantas pessoas, tu tens uma forma de gestão bastante horizontal, pelo que eu pude assistir. Não gostas que tratem por boss, és muito horizontal mesmo e nem sempre é essa a cultura que se vive nas empresas, portanto, essa poderá ter sido a tua grande dificuldade. Houve outras, encontraste muitas surpresas de certeza quando chegaste. Uma coisa é o que imaginamos que é e outra coisa é o que é. O que é que sentiste que foi o teu maior desafio? Eu acho que nunca é fácil entrar para empresas para posições logo de topo, de liderança, não é? Esta é a posição de diretora-geral de Portugal, é a posição mais sénior que existe em Portugal. Portanto, logo aí, o meu grande desafio foi cativar as pessoas. E uma equipa com uma experiência impressionante, uma experiência fantástica, com um trabalho extraordinário, que a certa altura tu dizes: mas porquê é que eles precisam de mim? Não é? Portanto, eu acho que o cativar a equipa foi o grande desafio. Mais bem conseguido com umas pessoas, se calhar menos com outras, pois sou eu. Eu diria que grande parte da diferença é a informalidade e a proximidade com as pessoas, e isso dizem-me muito. Que no fundo o líder de uma organização ou a pessoa
acaba por transmitir um bocadinho o seu perfil, não é? Eu, por exemplo, para estar aqui hoje, aproveitei e vim fazer visita ao mercado com as minhas pessoas que visitam lojas aqui na zona. Portanto, se estou aqui, venho. E já tive pessoas que me disseram... É isto, e nem uma bolachinha, nem um chocolate, nada. É isto e nada. Meu Deus, que falta de orientação ao detalhe, eu estou chocada. Não sou detalhista de todo, não sou, não. E eu acho que Tens uma visão mais macro. Pessoas da minha equipa, quando ouvirem, vão dizer: oh, Sandra, a Que sério, vergonha, que que vergonha! vergonha. Que vergonha! Mas, portanto, esse é o maior desafio. Depois, conseguir ali equilibrar um bocadinho. A equipa tinha passado pelo Covid. Era uma equipa que tinha várias equipas dentro, portanto, o desafio é, vamos todos trabalhar... Unificar, trabalhar todos numa direção, todos juntos, e que é esse o percurso que estamos a fazer e que estamos a desenvolver todos juntos. Mas era uma empresa também que vinha de um perfil, se calhar, mais... hierárquico. E que agora, eu pelo menos... então Está a aprender a lidar com o horizontal. Sim, está a aprender. Eu diria que eles não têm que aprender muito a lidar com o horizontal, porque eles têm imensa iniciativa e sabem-no fazer. Outra coisa é que se precisam ou não da minha aprovação. E há coisas que formalmente sim, e há coisas que não, e que sabem perfeitamente o que é que há para fazer. E, portanto, agora nós temos que levar isto para a frente. E quando cheguei era muito eu tinha que levar isto para a frente, se calhar. Estás a perceber? Sim, portanto, essa sim. cultura também se mudou um pouco, e a equipa perfeitamente capaz. São as máquinas. São umas máquinas. O que é um bom dia de trabalho para ti, Sandra? Olha, um bom dia de trabalho é um dia em que consigo estar disponível para as pessoas. Em que eu, para mim, o meu propósito é ajudar os outros a crescer. Quando eu ajudo os outros a crescer... Que deveria ser o de qualquer líder, não é? Não sei. Quem está numa Sei. posição como a tua, que ocupa uma posição como a tua. Depende. Eu acho que depende. Pode não ser assim e pode não ser um ser. excelente diretor-geral. Exatamente. Atenção, e conseguir imensa coisa, outras coisas. Mas estar isso aí também acaba por ajudar numa visão de futuro. Pronto, para toda a gente. Certo, Não é? certo. Eu acho que a liderança também mudou muito ao longo dos anos. Não é? Há 20 anos atrás, se calhar um bom líder era aquele que conseguia descortinar o futuro. Não sou eu. Como eu costumo dizer, eu sou a idiota do grupo. Ou seja, isto está sempre em... e muitas vezes eu digo, bem, eu vou dar uma ideia. Vocês já sei que me vão dizer que não, mas eu vou dar uma ideia. Idiota no sentido de ter muitas ideias. Mas é o líder que eu sou, novamente. Não, acho que estes rótulos de o melhor, o pior, o bom ou o mau, vai depender muito do líder que queres ser, da organização que tens, ou seja, das pessoas que tens contigo, porque eu ser assim também dou muita autonomia à minha equipa, dou-lhes também muita responsabilidade, não é? E há pessoas que querem a responsabilidade e há outros que não querem a responsabilidade. Sim. Portanto, também temos que saber conhecer bem. As pessoas. Portanto, um bom dia para mim é um dia em que eu consigo estar com as minhas pessoas, em que eu consigo aprender delas e, acima de tudo, em que os consigo ajudar a desbloquear alguma coisa. Porque é para isso que eu lá estou. Eu estou lá para desbloquear problemas, não estou lá para mais nada. E então resolver problemas então é uma coisa que eu adoro. Eu adoro um bom desafio. Eu tenho tido alguns anos, ainda o ano passado, não foi um ano fácil na organização, fizemos uma nova estrutura, tudo mais, e há quem chega ao pé de mim e diz, bem, foi um ano difícil, como é que tu estás? O meu melhor ano. Não diria o meu melhor ano, porque sempre que mexemos com pessoas temos que ter muito cuidado. Sim, delicado, sim. Mas lá está, eu gosto de um bom desafio. Adoro um bom desafio, adoro encontrar soluções e adoro cuidar das pessoas. Portanto, tocamos nas pessoas, mas para mim, então, o que é importante é temos que as tratar bem. Temos que ter cuidado com elas. E todos os feedbacks que depois recebo é, não, obrigada, correu muito bem, obrigada.
quando é isto, então isso para mim foi um excelente dia de trabalho. Excelente dia de trabalho. Obrigada, Sandra, pela tua partilha, por ter estado connosco, por teres aceitado o convite e por esta conversa maravilhosa. Obrigada eu pelo convite e por esta conversa tão informal e tão simples. Obrigada.